Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua... Fala galerinha, aqui é o professor Leonardo Careca, show da Química, com o nosso curso de Química Orgânica focado para o Enem. A gente está no nosso terceiro módulo, vale lembrar esse módulo de Química Orgânica, onde, professor, nesse módulo nós vamos ter a nossa aula 5. Onde nós vamos trabalhar especificamente com o tema gerador petróleo, beleza? Professor, vamos lembrar que a gente vinha falando de identificação de funções orgânicas, começamos a identificar a primeira, que era hidrocarboneto, e antes de a gente seguir identificando as outras funções, eu vou parar dentro de hidrocarboneto e vou falar de uma mistura de hidrocarboneto muito importante, que é o petróleo, certo, professor? Esse é um tema recorrente no Enem. E o que é recorrente, professor? É um tema que sistematicamente, ano após ano, é cobrado no Enem, certo? Assim como você tem resistores em física, por exemplo, assim como você tem a questão do DNA na biologia, petróleo é um tema sistemático e recorrente no Enem, então a gente precisa parar, a gente precisa aprender todos os conceitos, e ao som de Thiago Brava e o Jorge, você vai aprender tudo sobre o petróleo, todas as frações e o processo de destilação fracionada, beleza? Então curte aí, Careca, show da Química, e vamos começar. Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Então fala galera, vamos começar a nossa aula 5, aula de hidrocarbonetos. No caso, especificamente, vamos falar de uma mistura de hidrocarbonetos muito importante, que é o petróleo, certo? Onde nessa aula nós vamos trazer 2 blocos de teoria para você e vamos finalizar com alguns exercícios do Enem, da nossa apostila ali, para você poder seguir e entender o assunto do começo, meio e fim. Para começar, galera, vamos etimologicamente entender, vamos entender a origem da palavra petróleo, que você deve ter visto isso lá na 7ª série, lá no 8º ano, né? Que agora mudou série para ano já tem um tempo, né, professor? Que velho que o senhor tá. Professor, petróleo vem etimologicamente falando da palavra petro e óleo. Ou seja, professor, a definição etimológica da palavra petróleo é óleo extraído das pedras. O que a gente sabe lá da geografia é que o petróleo ele é prospectado, ele é extraído de grandes profundidades. Você precisa perfurar. Inclusive tem um filme muito interessante, eu recomendo, que é o filme Ouro Negro. Beleza? Esse filme é muito interessante para você entender como que começou o processo de extração do petróleo ali nos Estados Unidos, que foi na parte do continente. Hoje a gente sabe que existem extrações marinhas aí também, beleza? Professor, o que você precisa lembrar ainda lá do primeiro ano, lá do fundamental sobre o petróleo? Isso é muito importante. Ele é um combustível fóssil. Certo, professor? Diferentemente do álcool, diferentemente, por exemplo, do biodiesel, o petróleo é um combustível fóssil. Como assim, professor, um combustível fóssil? Ele é um combustível que ele é produzido da decomposição da matéria orgânica. E aí é que está a jogada, professor. Ele é um combustível que é produzido com a matéria orgânica que vai sedimentando, vai sofrendo formação rochosa por cima, vai sofrendo pressão, vai passando-se milhares de anos até que essa matéria orgânica fossilizada se transforme nesse licor negro que é o petróleo, certo? Por isso ele é chamado de combustível fóssil, diferentemente do álcool, por exemplo, do óleo da mamona. Ele é um combustível fóssil, hashtag fica a dica. E como eu falei para você desse processo de formação dele, decomposição rochosa, pressão, né? E isso aí vai ao longo de milhares de anos. Essa formação do petróleo na natureza, professor, é classificada do nosso ponto de vista, professor, do ponto de vista humano, como um combustível não renovável. Por quê? Durante a nossa vivência humana, em tese, né, o tempo de produção desse petróleo classifica ele como não renovável. Diferentemente, por exemplo, novamente do etanol, do álcool produzido da cana, por exemplo, onde você tem safras ao longo do ano, ou seja, como você tem o plantio, crescimento, extração e produção do etanol, esse combustível ele é renovável numa taxa muito superior ao petróleo. Por isso que o petróleo é classificado como um combustível não renovável, tá ok? Beleza? E professor, por que ele cai tanto no Enem? Por que ele é tão importante nas provas de vestibulares? Professor, pelo puro e simples fato de o petróleo ter um alto valor comercial e uma alta empregabilidade em nossas vidas.
existem vários objetos, vários utensílios que você se utiliza do petróleo durante o seu dia a dia. O petróleo tem um alto valor comercial, desde a sua extração do barril de petróleo até o seu produto final, polimerizado, que nós vamos dar lá na frente na matéria de polímeros. O petróleo está dentro da nossa cadeia de consumo e por isso tamanha importância e recorrência do tema ao longo dos vestibulares, ao longo do Enem de 98 até hoje, certo? Professor, dando continuidade, o que eu quero trazer para você agora? Alguns conceitos do ponto de vista químico sobre o petróleo. E aí a porca começa a torcer o rabo, né, professor? Quando a gente fala das características químicas do petróleo, a gente precisa lembrar de algumas informações lá do primeiro ano, lá do nosso módulo 1 de Química Inorgânica e Química Geral. O que eu preciso lembrar do petróleo, professor? Primeiro, que o petróleo, ele é uma mistura. Então fica muito esperto, professor. Muito aluno acha que o petróleo é uma substância pura e não, o petróleo é uma mistura. Vou até colocar a cara do gatinho aqui para você se assustar. Maravilha, tá a cara do gatinho aí. Professor, veja bem, sabendo que o petróleo é uma mistura, você ainda precisa saber que o petróleo é uma mistura homogênea, mais um conceito do primeiro ano. Mistura homogênea é aquela que só tem uma fase, é aquela mistura que você olha e você vê uma coisa só. Quando você olha para o petróleo, você vê só uma massa negra, um fluido negro, por isso é uma mistura homogênea, certo? E é aqui que a gente começa com a nossa matéria de terceiro ano, aqui que a gente começa com a nossa matéria do módulo 3, que é a matéria de hidrocarbonetos. Professor, o petróleo é uma mistura homogênea de quê, professor? É uma mistura homogênea de hidrocarbonetos. O petróleo é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos, professor. Lembrando que hidrocarbonetos são substâncias orgânicas, são cadeias orgânicas que só apresentarão carbono e hidrogênio. Joia, maravilha, tranquilo até aí. Professor, e por fim, como é que a gente extrai comercialmente, como é que a gente retira esse valor comercial dessa mistura homogênea de hidrocarbonetos chamada petróleo? Como é que a gente faz? Precisamos novamente lembrar lá do conceito do nosso primeiro módulo 1, aula de separação de misturas, professor, onde eu falo o seguinte: para que a gente possa extrair esse valor comercial do petróleo, a indústria petrolífera, a indústria petroleira, ela utiliza, professor, o processo chamado destilação. E você precisa lembrar que destilação a gente tinha dois tipos, a simples e a fracionada. E no caso, professor, do petróleo, a gente precisa e vai utilizar nas refinarias a destilação fracionada. Então, quando a gente fala de destilação fracionada para o petróleo, a gente precisa lembrar hashtag refinaria. E a gente precisa lembrar, professor, hashtag pontos de ebulição próximos. Por que a gente utiliza, professor, então, numa destilaria, num refino de petróleo, a destilação fracionada? Por quê, professor? Porque esse petróleo apresenta pontos de ebulição próximos. A partir do momento que a gente aplica isso, professor, esse processo de destilação fracionada no petróleo, nessa mistura de hidrocarbonetos, a gente começa a extrair frações do petróleo que são muito importantes. A gente tem o GLP, a gente tem a gasolina, a gente tem a querosene, a gente tem o óleo diesel, a gente tem a graxa, a gente tem a parafina, que a gente precisa saber sim, professor, para entender e para responder os exercícios. Mas, professor, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que decorar? Calma, no próximo tape agora eu vou te trazer o Jorge, vou te trazer o Thiago Bravo e a gente vai aprender esse tal de refinaria e quais as misturas do petróleo. Então segue aí, Careca Show da Química. Ha! Então fala galera, aqui é o professor Leonardo com a nossa segunda parte da aula, onde já que a gente aprendeu sobre o petróleo, a gente precisa aprender como que esse petróleo é extraído para ter valor comercial e você aprendeu que é o processo de destilação fracionada, o processo de destilação que ocorre numa refinaria. Professor, o desenho tá meio escroto, se você quiser você vai achar desenhos melhores na internet. Estou colocando um desenho aqui para você em cima para você tentar entender, pegar uma referência. Mas eu preciso desenhar no quadro esse desenho aqui meio diferentão para você entender que... Vamos entender aqui passo a passo, olha só, rapidinho. Você tem aqui, professor, o petróleo que é depositado lá na refinaria. Essa massa de petróleo, ela recebe um processo de aquecimento. Hashtag fica a dica, toda vez que você observar esse triângulo na química, esse triângulo na química significa aquecimento nas reações, beleza? Não vai confundir com o triângulo de ΔH da entalpia, beleza?
Professor, esse petróleo sofre um aquecimento e a mistura aqui começa a ser separada de acordo com seus pontos de ebulição, certo? Essa mistura vai subindo e aos poucos ela vai sofrendo algumas barreiras onde lá em cima atinge-se as partes mais leves e o que é mais pesado fica aqui embaixo e acaba sobrando, mas mesmo assim acaba sendo aproveitado. Parte, inclusive, do que sobe ali, professor, de hidrocarboneto é queimada, por isso a gente vê naquelas refinarias aquela chama queimando lá em cima, beleza? O que você precisa entender aqui, aluno? Presta atenção. Quais são as partes, quais são as frações extraídas da mistura do petróleo? Isso é muito importante. Professor, nós começamos aqui com 3 frações, que são as frações mais leves, ok? São as frações que você vai ter até 10 carbonos na cadeia. Lembra das cadeias carbônicas, fórmula molecular? Onde você tem 1, 2, 3, 4, até 10 carbonos, professor? A gente tem essas 3 primeiras frações aqui. Segura, quais são elas? Gás, gasolina e querosene. Observe que o gás é o mais leve, a gente já começa com a gasolina que é líquida e a querosene que começa a ficar viscosa ali, certo? Professor, na parte inferior a gente tem as frações mais pesadas. O que seriam as frações mais pesadas, careca? São as frações com mais de 10 carbonos na molécula. Então você vai ver molécula aí com 12, 14, 25 carbonos na molécula. Hidrocarbonetos com 25 carbonos ou mais. E aí você acaba tendo o óleo diesel, a graxa, que quem já pegou em graxa sabe que é super viscosa, até no fim ali que a gente tem a parafina. Professor, o gás, muitos de vocês aí já devem ter visto o gás, ouvido falar em outras matérias como o gás natural, gás liquefeito de petróleo, que é o GLP. Professor, gasolina, então, nem preciso dizer. Querosene, você tem a querosene que era muito utilizada nos Estados Unidos antes da eletricidade, a querosene para iluminação. Você tem a querosene de aviação. Professor, óleo diesel, combustível fóssil utilizado em caminhões, aí, veículos a diesel. Graxa, que é utilizado para lubrificar peças, evitar atrito, certo, professor? Inclusive, tema recorrente no Enem em alguns pontos aí. E a gente tem a parafina. Parafina, talvez, se você não lembre, parafina utilizada em velas. Aquela parte sólida da vela é a parafina, é um hidrocarboneto utilizado como combustível ali também. Então, observe, gás, líquido e aqui no final sólido. Fração mais leve, fração mais pesada. Gás, gasolina, querosene, óleo diesel, graxa e parafina. Professor, você precisa saber dessas frações, você precisa saber essa orientação aqui de acordo com o peso. Se ficar complicado, professor, vamos chamar agora Thiago Brava e o Jorge para você poder entender melhor como que funciona. Vale a pena, segue o tape aí. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Tira do petróleo é coisa fina. Gás, querosene, gasolina. Esse macete eu aprendi com o tio Léo. Oh, refinaria. Tira do petróleo é coisa fina. Óleo diesel, gás e parafina. Esse macete eu aprendi com o tio Léo. Maria, tira da mistura coisa fina. Gás, querosene, antes gasolina. Esse macete eu aprendi com o tio Léo. Oh, refinaria. Tira do petróleo a coisa fina. Segue lá. Óleo, diesel, graxa e parafina. Esse macete eu aprendi com o tio Léo. Que Deus pintou e jogou fora o chapéu. Aê! Valeu, volta para a aula aqui, professor. Então, para finalizar, agora que você já entendeu as frações que são extraídas da refinaria, não obstante, a gente precisa avançar um pouquinho aqui antes de fazer os exercícios, beleza? Professor, observe que aqui quase tudo, né? Muitas dessas frações são utilizadas como combustíveis, né? Professor, o gás, vale a pena destacar aqui a diferença em que existe entre o gás natural, é diferente, professor, é diferente do GLP. Professor, o que é o GLP? GLP é o gás que vai lá no botijão da sua casa. GLP, professor, significa gás
liquefeito de petróleo. O enquadramento aqui tá ruim pra caralho, né? Vou virar pra cá. Gás liquefeito de petróleo. Gás liquefeito de petróleo é diferente do gás natural. Em relação à gasolina, também tema muito recorrente no Enem, precisamos lembrar que a gasolina não é uma mistura pura. É uma fração do petróleo que é uma mistura, mas continua sendo uma mistura. Uma mistura do que, professor? Uma mistura geralmente de octanos. Por isso que a gente fala de octanagem da gasolina. Se você ainda não sabe o que é octano, que você é aquele estudante inicial, fica tranquilo, quando a gente entrar em nomenclatura, você vai entender que octanos vem de 8 carbonos na cadeia. Lembrando, né, que aqui a gente tem até 10 carbonos na cadeia, beleza? Professor, a gasolina também é uma mistura, não se esqueça disso, pois ela é tema recorrente, beleza? Galera, aqui eu acabei de explanar para você, junto com o Thiago e com o Jorge, certo? As frações presentes no processo de refinaria, na refinaria, no processo de destilação do petróleo. Vale a pena decorar isso aí, vale a pena cantar a musiquinha, beleza? Nessa parte da aula agora, professor, nós vamos entrar com exercícios. O que eu chamo em tela para você? Na nossa apostila Enem, nós temos um tópico lá no finalzinho que fala só sobre o petróleo. Então, vou trazer aqui 2 exercícios teóricos, por questões comerciais, históricas, transdisciplinares do petróleo, e depois eu vou finalizar com um exercício específico da área de ciências da natureza, específico de química sobre petróleo e destilação fracionada. Então acompanha aí, Careca Show da Química. Se não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Ha! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém! Então vai lá, galerinha, vamos para essa parte final da aula, essa parte de exercícios com Careca Show da Química, certo? Onde nós vamos pegar exercícios da nossa apostila com a temática específica do petróleo. Na nossa apostila, professor, lá na parte final, eu extraí temas geradores, e dentre esses temas geradores, como por exemplo lixo, natureza, ciclos biogeoquímicos, eu extraí o tema petróleo. Então é dessa parte que nós vamos pegar, beleza? Lembrando que na nossa apostila, professor, a gente tem questões do Enem 98 até 2019. Todas as questões a respeito do petróleo foram extraídas e aglutinadas numa parte só para você não ficar perdido, beleza? Professor, e como é que eu consigo a apostila? No canal aí a gente tem o nosso e-mail, a gente tem o nosso link, você tem o telefone do nosso Zap, a gente envia a apostila para você aí certinho, beleza? Então pede aí a sua parte de hidrocarboneto, professor. Vamos seguir com o exercício número 1, que é um exercício teórico que traz o seguinte aqui, ó. Enem 2000. Para compreender o processo de exploração e consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo. Olha que lindo, né? Gênese, nascimento, ok? O petróleo é um combustível fóssil, discutimos isso hoje, originado provavelmente de restos de vidas aquáticas acumulados no fundo dos oceanos primitivos cobertos por sedimentos. Foi o que a gente falou, né? Matéria orgânica, essa vida aquática eram substâncias de seres vivos compostos à base de carbono, mas lembrando que a química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono e não dos seres vivos. O tempo e a pressão, nós falamos disso aqui também, do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar, transformam esses restos em massa viscosa com coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. Que maravilha! As informações do texto permitem afirmar que... Professor, o que você percebe nesse tipo de exercício? Exercício do ano Enem 2000. Você que está assistindo não era nem nascido nessa época, e já em 2000 o Enem já trazia o tema recorrente do petróleo, e você vai ver que ano após ano ele cai. A grande questão é, exercício típico do Enem, ele traz um puta texto, coloca lá um monte de conceitos que você depreendeu na aula de hoje e vem com uma pergunta direta e reta, seca para ser analisada. As informações do texto permitem afirmar que, com o que eu li, o que eu posso afirmar? O petróleo é um recurso energético renovável? Não é renovável. Desculpa, ele não é um recurso renovável, ele é um recurso não renovável. Beleza? Letra B. A exploração do petróleo é realizada apenas em áreas marinhas? Professor, foi o que eu falei no começo da nossa aula. Tem sim muita extração marinha do petróleo, mas também a gente tem muita extração no continente. Vale a pena assistir o filme que eu falei lá no começo da aula, o filme chamado Ouro Negro, onde mostra que o processo de exploração petrolífera ali nos Estados Unidos começou no continente e não em territórios e não em águas oceânicas, ok? Então a letra B também está descartado aí. Letra C. A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes, dado a sua origem natural? Professor, basta assistir um pouco de jornal, basta assistir um pouquinho, ler um pouquinho para a gente saber que o petróleo é sim uma atividade poluente, correto? Professor, letra B.
Desculpa, letra D. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independente da sua origem? Professor, aí vale um pouquinho de estudo de geografia, né? A gente sabe que grandes jazidas de petróleo e grandes reservas de petróleo, melhor dizendo, estão concentradas no Oriente, né? Enquanto você tem ali grandes reservas, por exemplo, na Venezuela. O Brasil tem reservas? Tem, mas não são todos os países do mundo que dispõem dessas reservas de petróleo. Então a gente não pode dizer que elas são distribuídas de maneira homogênea aí ao longo do planeta Terra, beleza? Com isso, professor, acaba sobrando somente a letra E. Vamos ver se ela está correta ou não? O petróleo é um recurso não renovável, sim, a curto prazo, porque a gente disse que no longo prazo, se a gente jogar milhões de anos, ele se renova. No curto prazo, olha que interessante, ele é não renovável. O petróleo não é só um combustível não renovável, então fica a dica, ele é não renovável no curto prazo. Seguindo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinhas. Então veja, professor, dentro da letra E a gente vê aí que todos os pontos estão corretos, nada sai fora do padrão e por isso nós vamos marcar nessa questão número 1 do nosso Enem 2000, parte de petróleo, letra E de helicóptero, marque aí. Professor, então agora nós vamos para o nosso exercício 2, certo? Esse exercício agora do Enem 2002, onde a gente traz a seguinte temática aqui, olha só. A Idade da Pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras, a gente passou da Idade da Pedra, mas não porque faltava pedra. A Era do Petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. Olha que interessante, um exercício de 2002, eu ainda tinha cabelo nessa época, e ele já falava que a tendência no futuro era a gente sair dessa Era do Petróleo, era a gente deixar de usar o petróleo. Você que é aluno antenado sabe, a Europa já aboliu carros com combustíveis fósseis até 2050, salvo engano, né? Tô fora aqui meio perdido das datas. Não significa que vai parar de usar o petróleo, significa que das frações do petróleo que a gente estudou lá com o Jorge, daquelas frações, a fração de diesel e gasolina vai parar, vai deixar de ser usada para se usar veículos elétricos. E a tendência é que cada vez mais a gente utilize menos esse combustível petróleo, porque ele é um combustível não renovável no curto prazo. Aí vamos seguir com a pergunta. Considerando as características que envolvem a utilização das matérias-primas citadas no texto, qual delas, o petróleo, em diferentes contextos históricos geográficos, ou seja, ao longo do tempo, é correto afirmar que, de acordo com o autor, de acordo com o que ele quis sugerir do futuro os veículos elétricos, por exemplo, né? A exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o que passamos da Idade da Pedra mesmo tendo pedras, o fim da Era do Petróleo está relacionado a... Com o que a gente pode relacionar? Aquele insight do autor com o fim da Era do Petróleo. Essa que é a sacada do exercício, beleza? Vamos lá, letra A. A redução e ao esgotamento das reservas de petróleo. Galera, tá errado e muita gente marca essa alternativa. A gente sabe que as reservas estão se esgotando, a gente sabe que a tendência é acabar no curto prazo, mas não foi isso que o autor quis dizer. Por isso que a galera fala que Enem é interpretação. Enem é interpretação, professor. Se você interpretar o texto, não está dizendo que o combustível vai acabar, mas está dizendo que a gente vai superar o petróleo e utilizar outras formas, certo? É questão de interpretação de texto. Vamos ver a letra B aqui. Ao desenvolvimento tecnológico e a utilização de novas fontes de energia. Professor, o autor está dizendo que o fim da Era do Petróleo está relacionado ao desenvolvimento tecnológico, como a letra B está falando, e a utilização de novas fontes de energia? Sim, professor, está correto. Marque aí letra B de nádegas. Pode marcar aí letra B de nádegas, beleza, professor? Porque o autor está justamente dizendo isso. Que mesmo tendo petróleo, vai se chegar ao fim dessa Era do Petróleo, porque nós vamos superar isso com combustíveis renováveis, ou como, por exemplo, combustíveis limpos, questão de veículos elétricos, e por aí a gente poderia desenvolver uma dissertação, né? Professor, letra C, que está errada, letra C. Ao desenvolvimento de transportes e consequente aumento do consumo de energia, ela vai totalmente contra o que o autor falou, né? Letra D, ao excesso de produção e consequentemente desvalorização do barril e do petróleo. Quem está assistindo esse vídeo hoje sabe que está hoje, em 2020,
em março de 2020, além do corona que está pegando todo mundo aí, professor, a gente tem o caso também da questão da guerra entre Rússia e Arábia Saudita para desvalorizar o preço do petróleo. Mas não é porque a gente está desvalorizando o preço que ele vai deixar de ser importante, ele vai deixar de ser consumido. Mas com um processo histórico de substituição desse combustível não renovável, fóssil, poluente por combustíveis não poluentes, é que ele vai deixar de ser utilizado. É aí que nós vamos passar essa era, beleza? Professor, e a letra E, que também está errada, a diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente. Nada a ver, né? A redução da ação do homem, a redução da ação antrópica sobre o meio ambiente. Como a gente está deixando de mexer no meio ambiente, a gente deixaria de consumir o petróleo. E a gente sabe que não é muito por aí, existem grandes discussões para a gente reduzir esse impacto humano ainda até hoje no ano de 2020, certo? Galera, então esse foi o nosso segundo exercício. Vamos agora para o nosso terceiro exercício, já assim na parte de destilação, beleza? Segura aí. Fala, povo, professor Leonardo, vamos com o nosso terceiro exercício da nossa aula 5 hoje, nossa aula de petróleo, certo? Onde nós estudamos o que é o petróleo, como que se extrai comercialmente as suas frações mediante processo de destilação. E agora nós vamos para o nosso terceiro exercício. Esse exercício, galera, eu estou colocando aqui na tela, é o exercício número 2, do nosso módulo 1, então da apostila 1 e não da apostila 3, que a gente está retomando para a gente lembrar esse exercício. Estou tentando colocar ali do lado aqui. Esse exercício 2 é do Enem 2015. Veja, nós estamos falando desde o Enem 2000, estamos chegando até agora no Enem 2015, professor. Ou seja, petróleo é tema recorrente. Você vai ver que na sua apostila todo ano tem questão do petróleo, beleza? Vamos para ela. O quadro apresenta a composição do petróleo. Lembra que o petróleo é uma mistura e a gente está tentando colocar aqui no quadro a composição do petróleo. Lembrando que petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, e isso foi tema da nossa aula passada. E na aula seguinte nós vamos ver outras funções além do hidrocarboneto, beleza? Professor, no quadro aí você vê que tem gás, gasolina, querosene, lubrificante, parafinas e asfalto, né? Professor, aí são as frações do petróleo que a gente tem. Um pouquinho diferente do que a gente viu no take anterior, mas nada que vai deixar você descabelado. Descabelado já tô eu, né? Professor, você precisa lembrar que uma das competências que o Enem cobra é a leitura e interpretação de gráficos e tabela. Então, olhando nesse gráfico, olhando nessa tabela, você vê que gás, gasolina, querosene, lubrificante, todos eles têm carbono, todos eles têm faixa de ebulição diferentes e todos eles têm usos e aplicações diferentes. Você deve estar lendo isso aí. Mas a pergunta não tem nada a ver com isso. A pergunta vai puro e simplesmente na seguinte questão. Para a separação desses constituintes, dessas frações do petróleo, como é que a gente separa essas frações do petróleo que a gente viu hoje? Com o objetivo de produzir gasolina, ou gás, ou querosene, óleo diesel, graxa. Esse macete eu aprendi com o tio Léo. Qual o método que você vai usar, professor? Qual o método? Filtração, destilação, decantação, precipitação ou centrifugação. Ele pega um tema que é petróleo e tenta jogar num conteúdo lá do nosso módulo 1, lá do nosso primeiro conteúdo, que é questão de separação de misturas. Por quê? Para separar o petróleo, você precisa utilizar um processo de separação de misturas, tá ok? E qual que é o processo que a gente utiliza dentro das separações de mistura para separar o petróleo, professor? Acabamos de aprender. Letra B, destilação fracionada. Certo? Acabamos de aprender que a destilação fracionada é a que extrai as frações do petróleo e separa essas misturas em frações menores, beleza? Então marque aí, letra B, de nádegas. Beleza? Galera, então hoje a gente finaliza a nossa aula. Espero que vocês realmente tenham gostado da musiquinha, tenham gostado do macete, tenham gostado dos exercícios, tenham gostado da explicação, tenham gostado da minha cabeça careca aqui de chapéu, professor. Curte lá, se inscreve no canal, compartilha com o seu colega que precisa aprender de uma maneira suave na nave, maravilha. E nas próximas aulas nós vamos continuar com os processos de identificação de funções orgânicas. Obrigado mais uma vez hoje, como diria Gustavo, não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Ha! Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém.